Começando a gravar em 3, 2, 1. Porra. Eu sou Sboly, @Sboly no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar sobre os eventos dos dias 4 de março de 2022 até o dia 11 de março de 2022. Nessa semana, NBA. Harden ultrapassa Red Miller como o terceiro jogador que mais fez cestas de 3 pontos na história da NBA. Motoristas fazem fila em postos de Cascavel. Alguns estabelecimentos já aumentaram o preço para R$ 7,49 o litro de gasolina. Presidente do PDT convida Datena para ser vice de Ciro Gomes. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, salve, grande Sboly. Uma semana aí recheada de acontecimentos, gente que não dormiu direito, gente que teve uma semana difícil, gente que foi ovacionado, gente que manteve-se o seu padrão de isolamento. E, como de praxe, eu gostaria que você começasse falando o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Beleza, vamos lá então. Cara, minha semana eu tive o kit básico aí de sempre, né? Até sair menos que o normal, porque eu saí para dar minhas aulas, mas o meu normal de ir ao mercado, como começou a chover, né, consideravelmente bem essa semana, eu não fui ainda ao mercado. Normalmente eu vou na sexta-feira, ainda nada. Está chovendo, né, o dia inteiro. Não está uma chuva forte, porém está constante. Eu vou ver se eu vou amanhã cedo, né, para repor aqui as coisas e se tiver com o tempo um pouquinho mais estável, aí é melhor, né? Não preciso ter um braço dedicado ao guarda-chuva e um braço carregando tudo. E aí, o restante da minha semana tem o tradicional das minhas coisas de sempre. E um elemento que eu tava esquecendo de relatar é que no fim de semana eu acabei reassistindo ao filme Bastardos Inglórios do Quentin Tarantino, né, o diretor, que fazia uns bons anos já que eu tinha assistido, eu já mal me lembrava da história, e eu fiquei com vontade de reassistir ao filme depois de ouvir o episódio do podcast Enquadrando, que eu já mencionei aqui algumas vezes, já recomendei, né, que é um podcast lá do canal Acabou de Acabar, do YouTube, né, do Gabriel Gaspar, e tem o podcast que chama Enquadrando, e aí que ele aprofunda, né, análises das obras, aí é uma discussão, assim, de 2 horas e tal, então fica bem denso, com, né, uma discussão aí de vários aspectos, né, de metáforas cinematográficas, interpretações, né, de várias camadas do filme, e eu acho muito interessante. E aí, depois de ouvir a discussão deles, eu vou rever o filme agora com esse olhar que eles me destacaram, né, para todos esses pontos aí. Foi uma experiência muito boa, gostei bastante. Aí, durante a semana, tem essa regularidade toda que eu já comentei. E aí, de diferente, eu tive a minha prova para temporário, né, novamente, aqui da UniOeste. Meu contrato, ele só vence ao fim do ano, mas o edital já tinha sido aberto ao fim do ano passado, e a prova acabou sendo só agora. E aqui a prova, ela envolve só a prova didática e a prova de títulos. E aí a prova didática foi essa semana, e eu tive um contratempo, assim, da transmissão, por algum motivo, sei lá que saci que entrou no meu computador aqui, eu não tava conseguindo transmitir a câmera, né, da minha webcam pra participar, e assim, é obrigatório, porque você precisa mostrar documento de identificação, né, pra poder começar a prova, e se não tiver a câmera, não tem como garantir que era eu mesmo falando as coisas, né. E aí eu acabei perdendo um tempo da minha apresentação, tive que fazer uma gambiarra aqui, acabou que por conta dessa gambiarra que envolvia usar meu celular de webcam para transmitir minha imagem e o meu computador para transmitir a aula, eu acabei ficando sem cronômetro para eu controlar meu tempo da aula, que eu tinha então um limite mínimo de 30 minutos, um limite máximo de 45 minutos. Se eu não respeitasse esses limites tanto para menos quanto para mais, eu estava eliminado. E aí, eu estando sem o cronômetro, eu tive que fazer todo esse controle do tempo de cabeça, e eu já estava penalizado com algum tempo aí, porque esses contratempos aí vão descontando do seu tempo de apresentação. Então, nesse vai e volta de minha câmera não funcionava e etc e tal, eu acabei perdendo quase uns 10 minutos nisso. Estava sem cronômetro e fui de cabeça, seja o que Deus quiser, né, apresentar, e toda assim, minha encenação, né, todo o meu ensaio da aula, que já estava todo scriptado na minha cabeça, acabou que eu tive que fazer ajustes em tempo real para saber o que cortar, o que suprimir, que exemplos eu poderia, né, deixar de lado e afins. Aí eu
consegui fazer isso, né, na medida do possível ali, e no fim das contas, uma das professoras da banca falou que meu tempo ficou em 42 minutos. Então eu consegui ficar dentro do tempo, felizmente. E aí agora, né, vamos esperar aí para ver qual é o resultado da minha prova didática. Espero poder continuar por aqui, né, em Beltrão, que eu estou gostando bastante da cidade. E eu terminei de mobiliar meu apartamento há pouco tempo, né? Então deixa eu curtir meu espaço mais um pouquinho aqui. E aí, além disso, ontem eu tive uma reunião com agora minha ex-orientadora Olga, né? Que um artigo derivado da minha tese, avançou para a segunda etapa de uma revista científica lá na Suíça, e aí a gente precisava, né, discutir algumas coisas das correções. Na terça-feira, acho que eu vou conversar com a Lucy, minha agora também ex-orientadora, né, da Inglaterra, da Universidade de Leeds, e aí também eu quero conversar com ela, trocar umas ideias. E o último evento, que vai ser de onde vai partir minha reflexão, foi uma informação que chegou há pouco tempo, agora que é umas poucas horas, né, no meu e-mail, que eu vou ter que devolver a bagatela de quase R$6.500 para o governo do estado. E aí eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, porque eu preciso passar a palavra para você, Evandro Xoxin, e eu não vou dar mais informações a respeito dessa devolução, para segurar um pouco a audiência, né, e aprendendo um pouco com você, como você faz isso. E aí daqui a pouco eu detalho mais um pouco do porquê eu vou precisar devolver esse dinheiro. E o que eu vou tirar de reflexão a partir disso. Mas só daqui a pouco. Spoiler, você é ladrão. Ladrão! Ladrãozinho! Seu ladrão! Ladrãozinho. A famosa cena do Chaves. Ladrão! Aí eu saio triste aqui de Francisco Beltrão, né, tal. Carreguei uma trouxinha só com sanduíche. Morando no barril. Bom, a minha semana começou com um acontecimento um tanto inesperado, em que eu fui ovacionado como gostosão. E esse também é o motivo da reflexão. E já vou me adiantar, porque eu vou fazer a mesma técnica que você está adotando nesse momento, que é falar sobre isso no momento da minha reflexão e contar toda a história que fez com que pessoas me ovacionassem como gostosão. Seguindo a minha semana, então, foi uma semana um pouco conturbada, difícil. Cronologicamente, depois da sexta-feira, no sábado, eu e a Bela, a gente ficou tranquilo em casa. No domingo, viemos almoçar nos meus pais. Então, meu irmão estava presente também, meu irmão e o cachorro dele. Eu tava bem mal ainda. Passei por maus bocados esse final de semana. Mas domingo à tarde foi a minha maior baixa de bem-estar. Então eu tava muito mal, dor de cabeça, tonto e tal. Mas no domingo à noite já eu comecei a melhorar, eu comecei a comer um pouquinho mais, né? No almoço de domingo eu não comi, assim, quase nada. O Pedro e a Bela comeram bastante, mas eu comi um pedacinho de carne só, um pouquinho de maionese, um pouquinho de farofa e salada, e tudo ficava meio amargo na minha boca, assim, eu não consegui comer. E aí na segunda eu já comecei a melhorar, assim, não tava 100%, mas já tava funcionando, digamos. Na terça, melhor, e digamos que na quarta-feira eu acho que já tava aí perto dos meus 100%, já tava me alimentando bem, fazendo os meus exercícios e tal, já seguindo uma rotina um pouco mais normal, digamos assim. Nessa semana também eu tive dois, entre aspas, contratempos, em que eu tive que buscar o Pedro na escola, levá-lo para casa, dar almoço, arrumá-lo para a terapia, a 12:30. Cara, é sempre complicado, assim, um pouco difícil. A Bela tava com uma semana estressante e tal, ela não conseguiria, por exemplo, na quarta-feira, que foi o primeiro dia, ela não conseguia sair do trabalho, então eu busquei, a gente se encontrou para almoçar. Só que hoje, na sexta-feira, foi um pouco mais complicado porque ela estava em reunião, então eu peguei o Pedro, fiz toda a correria, não tinha almoço em casa, então eu peguei um potinho ali do hotel, coloquei um pouco de comida para dar para ele. Aí dei comida, acabei esquecendo a chave também em casa, né? Como não estava programado para isso, eu acabei deixando a minha mochila com a chave aqui em casa, porque aqui na casa dos meus pais, no caso, porque eu tinha que preparar o computador, né, para nossa gravação de hoje. Então isso acabou atrasando um pouco as coisas para mim. E eu já estava com bastante serviço acumulado, porque na quinta-feira fui trabalhar no lugar da recepcionista da parte da manhã. Ela teve que levar a filha dela também a um dentista. E aí ela foi colocado um aparelho para abrir o céu da boca dela, então algumas das consequências eram ter febre, bastante dor,
se sentir cansada, ter um possível desmaio. Então o médico deu um atestado de 1 dia também pra mãe, né, no caso a minha funcionária, para que ela ficasse de olho na filha dela, porque passando o primeiro dia seria mais tranquilo. Então ela não foi trabalhar na quinta, eu fui e trabalhei e acabei me atrasando com algumas tarefas que eu tinha para fazer uma licitação, preparar documentos, conferir, fazer a conferência para emissão de notas. Mas, no final das contas, apesar de todos os contratempos possíveis da semana, eu consegui basicamente encerrar minha semana com tudo feito. Claro que sempre tem algumas coisas a serem realizadas ainda, mas a maioria dos desafios propostos foram resolvidos. Essa semana também foi o dia em que eu comecei a fazer minha fisioterapia para o joelho. Então, minha fisioterapia começou na quinta-feira, que era o único horário disponível nessa semana, às 4:30 da tarde. Foi o horário também que eu tava trabalhando, né? Na parte da manhã. Então eu tava bem cansado e foi um treino bem legal, foi útil. Principalmente para eu ter uma noção de que eu tô com alguns problemas além daquele que foi sugerido pelo meu médico, além da lesão na patela. Ela percebeu que eu tô com com encurtamento nas pernas, assim, né? Encurtamento de tendão. Então eu vou ter que realizar vários exercícios de alongamento para que eu consiga ter que esse encurtamento se estreite, digamos assim, e eu tenha uma vida mais saudável. Basicamente foi isso. Eu estava bem cansado, as minhas aulas foram proveitosas na medida possível, tirando ontem. Ontem eu realmente estava pescando na aula, assim, foi muito difícil assistir, eu estava realmente muito cansado. Hoje eu tô ok. Na quarta-feira eu fui fazer reabastecimento de estoque do hotel, então basicamente eu e o dono, a gente foi até um grande supermercado aqui, carregamos 7 carrinhos, o que é um pesadelo, mas foi feito, ainda bem. E pra encerrar, eu acho que assim, o único lazer que eu tive nessa semana foi ter conseguido assistir os jogos da Champions League. Foram jogos bem emocionantes, incluindo uma famosa virada de 3-1 do Real Madrid sobre o PSG, que basicamente eu assisti o jogo inteiro, né? Eu acabei perdendo o finalzinho ali porque eu tinha aula, mas eu, com o milagre da internet e serviço de streaming, eu consegui acompanhar enquanto dirigia e foi bem legal. Então, só para recapitular, minha reflexão vai ser sobre eu ter sido ovacionado na sexta-feira passada, mas eu vou falar sobre isso após Gabriel Sboli fazer sua reflexão. Beleza, vamos lá então. Cara, então, a minha reflexão, ela vem desse fato que eu relatei, né, de que eu vou ter que desembolsar quase R$6.500 e repassá-los ao governo do estado do Paraná, mas na real esse dinheiro aí não é meu, então eu estou só devolvendo essa grana. Por quê? Porque se vocês aí acompanham mais uma semana, né, na sua integralidade, vocês vão se recordar que durante os meses de novembro, dezembro e, né, parcialmente janeiro, eu estava também vinculado, além do campus aqui de Francisco Beltrão, da Unioeste, eu estava vinculado também ao campus de Marechal Cândido Rondon. E aí, eu me desliguei, né, do campus de Marechal Cândido Rondon em janeiro, porque aqui em Beltrão voltaria o presencial e não, né, ficaria impraticável manter os dois lugares. E aí tinha, né, que proceder com toda a rescisão do contrato, eu fiz isso. E aí, no pagamento de janeiro, acabou aparecendo um valor superior ao que eu estava esperando na minha conta quando ia ser a data do pagamento da Unioeste, né? Então caiu o meu salário normal aqui de Beltrão e caiu um valor, né, superior ao que eu imaginaria ser referente tanto à parcial do mês quanto também aos proporcionais aí da rescisão. E beleza. Aí eu achei que é um valor a mais porque tem esses adicionais, etc e tal, e beleza. Aí em fevereiro caiu de novo, pagamento aqui de Beltrão e caiu um outro valor, né, na minha conta. Estranhei, porque, se janeiro caiu um valor superior, já estava esperando que, seria todas essas compensações, né, os trâmites aí de rescisão, proporcionais para lá e para cá e tal. E aí foi um outro valor que acabou aparecendo e eu liguei lá no RH, né, que fica em Cascavel, da Unioeste, liguei lá, conversei com as pessoas responsáveis e aí há pouco chegou aqui a resposta de que, de fato, a gente acabou repassando uns valores a mais para você, por, sei lá, que bruxaria do sistema aí acabou considerando que devia ser repassado tais valores para você. Acabou que, de fato, o negócio foi um dinheiro indevido e daí a gente precisa que você devolva essa grana que eu mencionei. Aí eu
basicamente você, ok, beleza, eu devolvo. Minha reflexão vai ser unicamente o fato de que eu tô numa posição muito privilegiada que meio que tanto faz pra mim. Não tô falando que eu tô esbanjando essa grana, mas é que eu não gastei esse dinheiro. Esse dinheiro, como ele não era meu, eu tenho as minhas reservas, né? Eu tenho meu salário que eu nunca esgoto ele, nunca gasto todo o meu salário. Então, esse dinheiro aí que eu estava nessa dúvida de se ele seria meu ou não, eu simplesmente não mexi nele. Ele tava na minha conta, eu tava esperando a resolução de toda essa minha situação, e aí agora, já que eles falaram que não, o dinheiro a gente repassou indevidamente, e aí agora beleza, eu repasso de volta pra eles, e a minha situação é meio que esse foda-se, né? O dinheiro não é meu, eu não gastei ele, eu só vou devolver. E eu estou, né, muito satisfeito de estar numa posição que eu posso fazer isso sem grandes transtornos. Porque imagino que, se tivesse acontecido essa mesma situação numa pessoa que tem as finanças mais desequilibradas, que já tem, algumas dívidas acontecendo, e especialmente aí quando isso aconteceu era começo de ano, então imagina uma família que tem que arcar com um monte de custos relacionados a colégios e parcelas e seguros e impostos variados de tudo quanto é tipo aí de carros, casas e tudo mais. Talvez daí fosse um grande transtorno que a pessoa tivesse já gastado esse dinheiro e aí agora viveria, né, uma situação bem mais delicada para lidar com essa situação. Felizmente não é o meu caso, felizmente eu, né, posso só seguir minha vida porque esse dinheiro aí acabei nem me apropriando dele. Eu só gostaria de relatar, assim, a satisfação, né, de ter tanto essa tranquilidade financeira quanto até esse planejamento, né, de saber o tanto que eu posso gastar, o que eu não posso gastar e o quanto que isso não me afetou sei lá, em termos de uma ansiedade ou algum sofrimento em algum nível de que, meu Deus, né, eu vou ficar sem essa grana. Tá tudo bem, não era meu mesmo. Muito bem, cara. Vale ressaltar que é tudo ocasionado, né, nenhuma consequência a mais, por uma questão de integridade moral e de inteligência, né? Cabe ressaltar aí, parabéns pelo seu gesto de não ter Muito obrigado utilizado. por ter feito o certo, né? Utilizada. É porque assim, né? A gente vive num país onde se aproveitar é um bom negócio, né? Não é um erro. O aproveitamento é um bom negócio. Então, parabéns. Eu eventualmente faria o mesmo, assim como já fiz o mesmo, não com valores tão altos assim, né? Mas, por exemplo, um caso recente foi que pela minha conta do Shoptime, sei lá como, que eu nem lembrava que eu tinha, eu recebi um e-mail dizendo, tá aqui o seu vale da Google Play de R$110. E aí eu gente, eu não comprei isso, sabe? O que tá acontecendo? E eu podia simplesmente ter resgatado a minha conta, colocado lá e boa, né? Assim, na Shoptime eu não tinha nenhum cartão cadastrado, então eu podia simplesmente só resgatar e teria ficado por isso, porque eles não teriam como me reembolsar. No máximo, quem sabe fazer uma cobrança, algo do gênero assim, mas enfim. Tudo por uma questão de, cara, simplesmente não é meu. Eu só vou avisar eles que eu não fiz essa compra, mudar a minha senha, né? Porque não sei o que diabos aconteceu pra alguém ter feito a compra e ter, tipo, ido na minha conta. Mas acho que é isso, cara. Parabéns. Não, eu só queria também deixar um adendo aqui para os ouvintes, falando que a apropriação indébita é um crime, tá? Então, se você ficar com dinheiro que não é teu, você tá cometendo um crime, tá? Então, só queria deixar esse extra aqui pra galera, de que se algo acontecer de similar com vocês, devolvam, né? Entre em contato, manifeste, documente disso daí que você tá querendo devolver essa grana, porque senão você pode, né, ser acionado judicialmente. Inclusive, é por isso que existe o botão devolução do Pix. Caso a pessoa mande errado e tal, pra inclusive não gerar transtornos de ter que entrar em contato com a pessoa ou algo assim, existe o botão na maioria das plataformas que é o devolução. Então, se você recebeu, não pertence a você, você nem precisa procurar a pessoa em questão, quem foi que te mandou, etc. Você pode só apertar o botão de devolução e retornar esse dinheiro para a pessoa corretamente. Muito bem. Muito bem. Então é minha reflexão agora? Vamos lá. Então, para a reflexão, preciso contar toda a história, né? Basicamente, sexta-feira, após eu sair da aula, eu estava com os vidros abertos do meu carro e passei à frente do supermercado. Eu passei e tive que aguardar o semáforo abrir. E aí tinha alguns moradores de rua ali no canto sentado. E aí eles me observaram e começaram a gritar: "Ó, Zé Menotti!" E aí eu, tipo, olhei pra eles, assim, né? Eu tava, tipo, meio assustado porque eu não tinha reparado que eles estavam ali, né? E aí eles começaram a falar, não sei o que. Daí um deles veio se aproximando um pouco mais, né? Ele chegou perto e falou, cara, a gente tá precisando de R$1 aí pra fechar um corotinho e tal. Você não tem alguma coisa pra dar? Eu sabia que eu tinha R$2, né?
na minha carteira que tinha sobrado de troco de alguma coisa que eu tinha comprado. Eu falei, tenho sim. Aí peguei, dei R$2 pra ele. E toda, digamos assim, a torcida, a arquibancada veio abaixo, assim que eu estiquei a mão pra fora e eles viram que tinha um dinheiro ali. E todos eles começaram a gritar, gostosão, 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 gostosão. Inclusive o cara que estava mais próximo de mim ali, ele falou assim, posso tirar uma selfie, né? Muito obrigado aí, posso tirar uma selfie? Eu falei, ué, como assim? Eu falei, selfie, cara? Sem celular? Dele, aqui, ó. Dele tirou a Havaiana dele, fingiu que era um celular, aí falou, sorri aí. Aí apertou Havaiana como se fosse um celular. Falou, isso aí, essa é a nossa selfie, valeu, valeu, gostosão. E aí, enquanto o sinal abria, eu acelerava, eu ainda pude escutá-los gritando, gostosão, 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 gostosão. E essa foi a grande aventura do gostosão. E, cara, o que pensar disso tudo? Eu sinceramente não sei. Foi engraçado e me fez refletir que, geralmente, eu não costumo dar dinheiro para as pessoas que pedem, né? Porque, sabe, é uma questão minha mesmo, de tipo, é meu dinheiro, até onde eu sei, se eu der dinheiro, eu tô de alguma forma reforçando o comportamento deles pedirem dinheiro, né, e não procurarem algum tipo de ajuda e algo do gênero, né? Até tempos atrás era recomendado que não se desse, porque pelo menos aqui em Cascavel haviam vários locais de apoio, né, entre albergues, etc, que podiam ajudar e que na verdade o dinheiro era utilizado para continuar financiando drogas, tráfico e etc. Mas na hora, assim, eu só, tipo, coitado dos caras estão aí e tal, e só foi, sabe? E basicamente essa é a minha reflexão, essa é a minha história. Eu ainda não sei se eventualmente eu voltarei a contribuir com dinheiro para as pessoas, mas fica aí a reflexão para que você pense sobre isso também. Bom, do que eu posso falar inicialmente vamos usar aquela dose de sempre de avacalhar um pouquinho, falar que é merecido os gritos que você recebeu. Então não me surpreendo de você ter recebido essas gritarias aí, elogiando todo o seu o seu porte físico aí, que em breve agora vai estar com os membros inferiores também agora desenvolvidos. E bom, sobre esses hábitos, né, de contribuir financeiramente aí com, né, auxílios financeiros, né, eventualmente aí com moradores de rua e tudo mais. Eu não costumo fazer isso, até porque eu saio super pouco, né, de casa, e nos horários, né, que isso costuma acontecer, que seria mais um período da noite e tudo mais, é um período que eu tô ou dando aula ou, né, acabo não saindo tanto assim. E em Maringá eu, né, saía um pouco mais, também eu acabava usando o carro lá dos meus pais e tudo, e aí por vezes isso daí já aconteceu. O jeito que eu lidava com isso era que no carro sempre tinha aquelas bolsinhas, aqueles porta-moedas, sabe? Que farmácia dá, umas coisas assim. Eu sempre ia colocando uns troquinhos ali, né, de um dinheirinho que sobra e tal, né? Eu deixava ali as moedas, umas notas pequenas. E aí, eventualmente, sei lá, eu paro o carro na rua, vem o cara, ô patrão, posso olhar o carro, né? Pode olhar. E depois te dou um dinheiro por ter ficado olhando meu carro, né? Apreciando a beleza dele. E aí eu dava, né, uma graninha assim. Eu não sei se era... Eu não sei se daí talvez o pensamento que fica na minha cabeça eu não sei se eu fazia isso pra auxiliar ele de alguma forma, ou era simplesmente um pensamento mais egoísta, né? Um pensamento mais olhando pra mim, do tipo, né... Você pode estar ameaçando, né, o carro, você pode estar, né, tomando como refém, e eu te dou essa grana pra você não avacalhar tacando uma pedra no vidro, né, por eu ter negado esse tipo de coisa. Então acho que o meu pensamento seria mais esse misto, talvez, de como a gente olha essas questões, ou daí o pensamento até do quão altruísta nós estamos sendo, se estamos de fato querendo ajudar as pessoas, ou se estamos, né, mais preocupados com a gente mesmo e o ato altruísta, na verdade, não é tão altruísta assim. Muito bem. Eu não vou prolongar muito essa reflexão, mas gerou aí quase uma reflexão e meia, graças a você. Então, vamos para a sessão mais? Bora lá. Então, sessão mais um feedback ou vamos ter que ir de uma indicação? Cara, hoje, em específico, a gente vai ter que ir de indicação, porque não tem feedback de novo. Não temos feedback. Ok. Você tem alguma coisa para indicar? Tá, eu então vou me apropriar da sessão mais hoje e vou indicar uma coisa que eu ainda não assisti, mas pretendo eventualmente, que é o novo filme do Batman, que estreou recentemente,
E as críticas que eu tenho visto são todas muito positivas. Especificamente no canal Acabou de Acabar, né? Que eu já recomendei por várias vezes aqui no programa e inclusive em uma sessão mais, né, eventual por aí. O Gabriel Gaspar deu nota 10 para o filme. Assim, claro que não é o 10 no sentido de se o filme ser perfeito, mas é um 10 frente àquilo que ele se propõe, né? Dentro da proposta do filme, o filme acaba cumprindo tudo aquilo que ele promete e ele entrega de uma maneira extremamente bem executada e tal. Aí tem toda, né, a discussão que ele faz ali, justificando porque que ele tá dando esse 10 ao filme. Então, considerando isso, né, considerando que eu, né, já mencionei por algumas vezes aqui, que eu costumo gostar bastante e me identificar bastante com a forma como o Gaspar avalia os filmes e usualmente a nota que ele dá é como eu tendo a acabar me sentindo, né, ao fim do filme, num cenário de satisfação ou insatisfação. Eu gostaria já de indicar então ao filme e espero vê-lo em breve. E Bastardos? E Bastardos Inglórios está recomendado também. Filme clássico aí de Quentin Tarantino. Eu reassisti no fim de semana. Continua sendo muito bom. E aí, depois de ouvir o episódio do podcast Enquadrando, ele ficou ainda melhor. Então, se pudesse ser uma indicação dupla, ouçam o episódio do podcast que eu mencionei e depois reassistam ao filme. E aí, eu imagino que vocês vão apreciar camadas adicionais que, pô, tá de parabéns. Muito bem. Eu não assisti ainda o The Batman também, mas pelo que a internet faz seu barulho, é um filme incrível, muito bom e pretendo assisti-lo também. Não sei se no cinema, porque, né, período de faculdade e tal, mas eu sei que a previsão é para que em abril ele já esteja disponível na HBO Max, então se eu não assistir eventualmente no cinema, eu vou acabar assistindo na HBO assim que ele for lançado. E é isso, a gente vai para aqueles recadinhos agora? Vamos então para os recadinhos. Então, se você quiser mandar um feedback para nós, para nos deixar um pouquinho mais felizes, você pode nos encaminhar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Se você quiser, você pode mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal. Você tem os nossos Instagrams. No caso, o meu é @minxoxin, é o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é o @sbole. Se você não sabe para qual dos dois você vai mandar a sua mensagem pessoal, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e encaminhar-nos uma mensagem no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais-uma-semana. Isso aí. E a gente também pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, se são mais mulheres, de que região do país ou do mundo essas pessoas estão ouvindo a gente. E é legal, a gente acaba conhecendo um pouco mais e pondo, né, um pouco de personalidade, né, por trás de entender todos aqueles números, esses milhares de números que acabam aparecendo aqui como nossos ouvintes. A gente acaba pelo menos entendendo um pouquinho como a nossa audiência acaba se manifestando. E é uma informação bem legal para a gente aqui conhecer vocês. Mas, se você quiser que a gente te conheça um pouquinho mais, vocês podem mandar os feedbacks aqui pra gente e também podem espalhar a palavra do Mais Uma Semana. Pode dar aquela famosa piramidada. Escolhe o episódio que você gostou. Pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios e manda para outras pessoas, né? Outras pessoas aí que talvez não conhecem a proposta de podcasts em geral, ou mesmo a do nosso em específico, e talvez essa pessoa também acabe gostando das nossas discussões e queira também contribuir aqui com as nossas falas, vivências, reflexões e interpretações da realidade. Então será muito bem-vindo essa visão complementar, seja tua, seja da outra pessoa, seja de quem quiser mandar feedbacks aqui pra gente, que uma vez que a pessoa mande o feedback, ela acaba pontuando no ranking 2022, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje porque ninguém mandou feedback. Então é isso, a gente dá aquele tchau agora? É isso aí, valeu, falou. Então, falou, tchau, tchau. Adeus.